Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de estreia do nosso podcast, Os Exempla Medievais e a Moral Cristã. Um projeto do Núcleo Internacional de Pesquisa, Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, com o apoio da FAPESP e do Fundos Nacional Suíço. Este podcast será apresentado por mim, Ana Caroline de Souza, graduanda em História Licenciatura na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campos de Assis e bolsista de Jornalismo Científico. Neste episódio, vamos mergulhar na essência do exemplo, essa forma literária poderosa usada na Idade Média para moldar a moral cristã. E o nosso foco será o Livro de los Exemplos por ABC, uma coleção organizada pelo clérigo leonês Clemente Sanches de Versial na primeira metade do século XV. Mas afinal, o que é um exemplo? Para nos ajudar com essa definição, vamos entrevistar o Leandro Alves Teodoro, professor livre-docente de História Medieval na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e pesquisador responsável do Núcleo Internacional de Pesquisa, Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. Olá, Leandro. Nos explique então o que seriam esses exempla? Bom, o que é um exemplo, né? Exemplo no singular e exemplo no plural. São textos que circularam amplamente na Idade Média. São textos que circulavam no interior de tratados, sermões, ou seja, diferentes tipos de textos voltados para públicos bem diferentes. Tanto para um texto que deveria circular oralmente numa cidade, voltado para leigos, para pessoas mais simples, quanto em um tratado voltado para a formação de reis e nobres. São histórias curtas, os exemplos. Poderia ser uma fábula, um pedaço da vida de um santo, algum episódio que se remetesse à antiguidade em forma de diálogo ou não. Mas o que marca esse pequeno gênero é justamente a brevidade, para que facilitasse a sua circulação, e os exemplos sempre estavam subordinados a uma lição. Eles serviam para esclarecer a respeito de alguma virtude, de algum pecado, pelos equívocos cometidos ali pelos personagens. Se chegava-se a tirar uma moral, um ensinamento. O exemplo, ele era uma das partes que compunham, então, obras mais amplas na Idade Média. E para que serviam esses relatos? A definição do exemplo está ligada diretamente para a sua finalidade. O exemplo possui uma carga moral muito grande. As fábulas, como eu mencionei agora há pouco, que se enquadravam como exemplo, caíram no gosto das pessoas, tanto que as fábulas do Esopo foram reimpressas em diferentes línguas vernáculas entre ali o final do século XV e o século XVI, XVII. É uma documentação que atraía o gosto das pessoas pela brevidade, pela qualidade textual. Então, são documentos que tinham uma aprovação para serem circulados e serem de suporte de orientações de cunho moral. Então, se a gente for pensar numa finalidade, a finalidade seria essa: fixar práticas, fixar comportamentos. Muito obrigada pelas respostas esclarecedoras, professor Leandro. Então, nós podemos entender que o principal objetivo desses contos era instruir os cristãos. Podemos pensar neles como um recurso didático fundamental, uma ferramenta de persuasão. Eles visavam levar os ouvintes ou leitores a praticarem comportamentos virtuosos e, crucialmente, a condenarem atitudes pecaminosas.
Essa instrução não era só para os simples fiéis. Esse tipo de narrativa também podia ser adaptada para outros fins, como orientar governantes, o que, claro, gerava algumas mudanças na estrutura do conto. Mas será que os exempla também podiam ser escritos com a intenção de divertir? É o que a própria obra que vamos estudar nos revela. Vamos falar agora sobre o Libro de los Exemplos por ABC. Essa é provavelmente a maior coleção de exempla medievais escritos em castelhano, com a particularidade de ter os contos organizados em ordem alfabética. É uma obra vasta, baseada em diversas fontes e que toca em uma infinidade de temas morais. Estudar esses contos nos dá uma janela para a visão do mundo do homem medieval, suas preocupações religiosas e principalmente suas questões morais mais urgentes. E quem produziu e organizou essa obra? O responsável foi o clérigo Clemente Sanches de Vercial. É importante ressaltar que Clemente Sanches atuou mais como um compilador e organizador de exempla já existentes, do que como um autor no sentido moderno. Na Idade Média, a distinção entre quem cria a história e quem reúne em uma coleção era muito importante. Ele reuniu e estruturou um material riquíssimo, tornando-o acessível e fácil de usar. A professora Maria Luz Divina Cuesta Torre, da Universidade de León, na Espanha, traz alguns dados sobre a vida do clérigo. Voy a empezar hablando sobre Clemente Sánchez de Vercial, un autor que es muy conocido por una única obra, pero que tiene muchas otras, como van a ver. Se desconoce el lugar exacto de su nacimiento, pero es posible que naciera en la villa de Sepúlveda, en el término de la provincia de Segovia, hacia 1365 o poco después. Y en la documentación del archivo de la Catedral de León, en las primeras menciones a él referidas, que son de 1419-1421, se dice que es de Vercial, una localidad que puede ser cercana a Sepúlveda, en Segovia, o quizás, según García García, un pueblo llamado Barcial de la Loma, perteneciente en aquel entonces al arcedianato de Valderas en León. En cualquier caso, es importante su relación con Sepúlveda, por ser allí donde inicia su carrera eclesiástica y donde en 1387 y en los años sucesivos será maestro del estudio de gramática. Dato atestiguado por dos documentos del archivo de Sepúlveda de 1387 y 1393. En 1392 se encontraba en Salamanca para estudiar Derecho en su universidad. Sin embargo, transitoriamente volvió a ocupar el cargo de maestro en el estudio de gramática en los últimos meses de 1393. Regresa a la Universidad de Salamanca y allí transcurren los años que van de 1392 a 1406 intermitentemente, pues disfruta también de varios cargos y se convierte en bachiller en leyes. Después de esto continúa formándose en Salamanca y su carrera eclesiástica corre pareja a la del franciscano Alfonso de Argüello, catedrático de Teología en la Universidad de Salamanca hasta 1403, que lo protege con su amistad. Clemente Sánchez se había convertido en canónigo de la Catedral de León al mismo tiempo que Alfonso de Argüello recibía el cargo de obispo en 1403. Y lo menciona que es canónigo de León, de la Catedral de León, cuando se gradúa como bachiller en decretos en 1412. Este puesto lo va a disfrutar desde entonces hasta su muerte y en él gozó de gran consideración. En mayo de 1412 obtuvo, además de este, otro puesto de mayor responsabilidad dentro de la diócesis leonesa, pues se convirtió en arcediano de Valderas, que era uno de los más importantes de la provincia de León. Este cargo demuestra la confianza que en él tenía su superior. En León habitó en la calle Cardiles, que está próxima a la catedral,
en un lugar o en una casa donde tiempo después se alojaron otros personajes ilustres, como Juan de la Encina, el famoso poeta y autor teatral, o Enrique de Arce, orfebre, ¿no? Muy valorado y muy famoso. Alfonso de Argüello obtuvo sucesivamente varios obispados hasta llegar finalmente al arzobispado de Zaragoza en 1419. Siempre quiso tener a Clemente Sánchez a su lado, pero hasta que llegó a Zaragoza, Clemente se había resistido, no había querido seguir a su amigo, el obispo, después arzobispo. Una vez que se encuentra instalado en Zaragoza, sí que Clemente Sánchez solicita una licencia papal para no visitar Valderas, donde es arcediano, sino por procurador, es decir, para poder mantenerse alejado y cercano a su amigo Alfonso Argüello. Entre 1419 y 1425 existen, sin embargo, suficientes datos de visitas frecuentes a la sede leonesa, de manera que a la muerte del obispo de León, Juan de Villalón, en 1424, el cabildo le encomendó el gobierno de la sede vacante, lo que constituye buena prueba de la alta estimación en el que se le tenía. Según Díaz Jiménez, las actas capitulares de la catedral lo presentan no como hombre sabio, letrado, instruido y discreto, sino también como hombre noble, honrado y cristianísimo. Díaz Jiménez cree que residió en la ciudad de León de forma más o menos intermitente entre 1406 y diciembre de 1434. Es decir, durante toda la época en la que va a desarrollar su producción literaria. Cierto que con estas intermitencias, ¿no?, en la estancia en León. Una vez fallecido su protector, el arzobispo Argüello, renunció a un beneficio que tenía en la sede eclesiástica de Zaragoza en favor de un amigo y disfrutó de la amistad del canónigo Desfonso de la Barbolla, al que se dirige como pariente, a veces como hijo, ¿no? Pues a este Juan Alfonso de la Barbolla le dedica dos de sus últimas obras, el Compendium y el libro de los ejemplos por ABC en castellano, además de otro que le había dedicado anteriormente, el Libellus Deoris Dicendis. O objetivo do livro dos exemplos gerou muita discussão entre os estudiosos, mas a interpretação mais aceita, sugerida por pesquisadores como Morel Fátio, é que o documento foi feito para ser um compilado de materiais para sermões, como o Manual do Pregador, onde ele poderia encontrar rapidamente uma história para ilustrar qualquer ponto da sua pregação. No entanto, o próprio Clemente Sanches fez uma declaração que revelou uma intenção um pouco mais ampla, para prazer e solaz de exemplos por ABC. Isso sugere que, além de evangelizar e edificar, esses contos também eram vistos como ficções destinadas ao entretenimento e ao recreio. Essa mistura de moralidade, divertimento e as múltiplas interpretações sobre a real intenção do organizador mostram a complexidade de estudar a literatura medieval. Não acha fascinante? No núcleo de pesquisa são trabalhados diversos pilares da moral. Meu foco é o pecado da preguiça, que no medievo tinha um nome bem mais sério, a assédia, o desânimo espiritual. Para termos uma amostra de como o exemplo atua na condenação de um comportamento pecaminoso, fiquem com a narração de um dos contos do livro de los exemplos que aborda justamente a preguiça. Orar e trabalhar salva o homem. Por fazer oração e labutar, o homem pode ser salvo. Santo Antão, estando no deserto, atormentado pelo enfado, disse: Senhor, queria ser salvo, e os pensamentos não me deixam. E levantou-se e saiu, e viu um que estava sentado e labutava, e depois levantava-se e fazia oração. E este era um anjo de Deus. E disse-lhe: Antão, faz assim e serás salvo. Essa breve narração evidencia a íntima relação entre trabalho e bênçãos divinas.
O enfado e os pensamentos que atormentam Santo Antão são a própria assédia, o desânimo que o impede de avançar na vida espiritual. Esse conto condena claramente o ócio. A solução dada pelo anjo é clara. Além de orar e clamar a Deus, é preciso trabalhar. Isso nos mostra que a atividade produtiva e a diligência são vistas nesse momento como necessárias para obter a aprovação celestial. É a valorização da dedicação espiritual atrelada à força e ao trabalho material, que se torna uma forma de santificar a Deus e de cumprir o seu propósito. Ou seja, para evitar o pecado da preguiça, você precisa agir. Ficou curioso sobre os exempla e a função retórica? Gostaria de saber mais sobre a interpretação medieval da moralidade religiosa, em especial sobre a condenação do ócio e o elogio à diligência? Continue acompanhando o nosso podcast, Os Exempla Medievais e a Moral Cristã. Um abraço e espero você no nosso próximo episódio.